o primeiro livro de ficção científica totalmente ambientado no Brasil e um ET que ensina a cultura do Homo sapiens sapiens. Então, Flávio, a gente pode entender que o personagem principal, o personagem central da saga de Sid, que é Dodge Aya, é um ser humano sem poderes extraordinários, sem poderes especiais como Superman e outros super-heróis. Mas aí ele é considerado um representante do Homo sapiens sapiens, não é isso? O que é que isso quer dizer? Apesar de vir de um outro mundo, o Dodge Aya, o herói da saga, ele é um ser humano exatamente como nós. É como qualquer pessoa do dia a dia que é deixado aqui. A sua unicidade, o grande caráter especial que ele tem justamente advém do fato de ele ter sido deixado aqui para ver, para analisar, para coletar dados sobre a nossa sociedade. Não há qualquer intenção minha de colocar os habitantes de Moa, esse outro mundo, como diferente de nós. Justamente o grande mistério do livro é como é que há um outro mundo no sistema solar com humanos exatamente como nós, Homo sapiens sapiens. Esse é o grande mistério do livro, e é isso que vai ser descortinado ao longo dos 5 livros da saga. Na sua ficção, a cultura e a tecnologia estão juntas para o bem da humanidade? Sim, para o bem do Sid, que são o povo dominante, o povo hegemônico do planeta Moa. Assim como na Terra, nós não conseguimos ainda, por óbvio, uma unificação planetária. Então há países ricos, países pobres, países poderosos, países fracos, e Moa, por ser um planeta habitado por humanos, também incorre nos mesmos erros humanos nossos. Então é um planeta dividido em países, nações, fortes, fracas. Sid seria os Estados Unidos de Moa. Então é o país mais forte, o mais desenvolvido, o mais avançado social, cultural e tecnologicamente. O que não quer dizer que eles tenham a mesma abordagem sobre tecnologia que nós temos aqui. Os Sid, os habitantes desse outro mundo, eles encaram a tecnologia como um complemento ao que já havia e não como um substituto. Então, eles, apesar de serem uma série avançada tecnologicamente, eles não colocam a tecnologia em todos os cantos da sua vida. Há espaço ainda para brinquedos de madeira, para utensílios esculpidos. Eles valorizam ainda a arte, o que é feito pelo homem, feito à mão, como não é feito aqui no caso nosso, que muita coisa feita à mão é colocada em detrimento de algo mais tecnológico, mais avançado, mais industrializado. Então a relação com a tecnologia existe, é benéfica, mas ela é muito diferente do que nós temos aqui. Essa é uma obra de ficção pacifista? É uma obra de ficção científica social. E como tal, ela analisa a sociedade. Humanos são naturalmente belicistas. Nós queremos dominar, nós temos ânsia por nos colocar acima de outros grupos sociais. Isso vai estar presente também na obra. É ingênuo acreditar que um mundo habitado por humanos não teria guerra, injustiça e luta pelo poder. Isso também vai acontecer em Moa, também por causa da descoberta da Terra. Eu disse que Sid são os Estados Unidos de Moa, justamente porque eles alcançaram um nível muito alto de tecnologia, um nível de cultura e um nível de refinamento social. Na Terra, o grande paradigma histórico atual são os Estados Unidos, um país capitalista baseado em valores individuais e na propriedade privada. Sid cresceu e se desenvolveu e floresceu como um país onde o socialismo puro foi alcançado. Então não há classes sociais, a propriedade é coletiva e há uma valorização da igualdade sobre a liberdade pessoal. A gente pode perceber uma relação entre a história da humanidade, né, e o enredo da ficção, como por exemplo, há uma parte em que você cita o discurso de Adolf Hitler, que era recebido por todo o nosso sistema, não é isso? E que depois foi recebido lá no planeta Moa. Esse foi um recurso que você usou para que nós pudéssemos revisitar a nossa história e os problemas que o nosso povo herdou? Com certeza. A ideia principal da obra, eu acho, é mostrar que nós somos humanos. O
para o bem e para o mal. Isso significa que onde quer que haja humanos, nós vamos carregar com a gente todas as nossas esperanças, todos os nossos temores. Não é viável colocarmos um mundo habitado por humanos, onde tudo é perfeito, tudo é lindo, maravilhoso, não há guerra, só há paz, só há harmonia. Como eu já disse, humanos têm sede de poder, humanos têm sede de proeminência individual, social, econômica. E isso vai ser espelhado também em Moa. A questão é que a descoberta da Terra vai desequilibrar o frágil equilíbrio de poder que reinava em Moa já há algumas décadas. E isso vai acabar gerando um conflito em escala mundial naquele planeta. Como escritor de ficção científica e especialista em web também, o senhor trabalhou com uma das ferramentas mais avançadas que a gente tem hoje, que é a internet. Como é que isso aconteceu? A própria linguagem do livro já trata de internet. O texto, o vocabulário que eu uso no livro é um vocabulário mais simples, usado em conversas, em salas de bate-papo, em conversas com MSN. Por quê? Porque trata-se, na verdade, esse primeiro livro, de uma compilação, seria pela história, né? De 3 anos de e-mails trocados entre eu e esse suposto alienígena. Então o linguajar tem que ser mais simples, tem que ser uma coisa mais dinâmica, mais jovial. Qual é a relação entre os Cids e os terráqueos? A relação é bastante intensa, porque os Cid vão acabar descobrindo que eles descendem de um povo antigo da Terra. Qual? Só lendo o livro para saber. E a sua missão na Terra seria despertar o leitor para a necessidade de conhecer as nossas origens? Quer dizer, o livro, na verdade, ele circula aquele mito filosófico de onde viemos, para onde vamos, como surgimos? É uma das possibilidades, mas eu prefiro encarar que a minha humilde função, se eu conseguir, é instigar o leitor a voltar a um tema interessante, que é conhece a ti mesmo. Eu acho que nós temos que nos conhecer como espécie, como raça, Homo sapiens sapiens. As maravilhas que nós somos capazes e os horrores que nós somos capazes em nome da nossa própria espécie. Os Cid também são iguais, assim? Eles também têm essa preocupação? Eles querem descobrir isso também? Não tenha a menor dúvida. Eles organizaram toda essa enorme missão na Terra justamente para descobrir não só suas origens, mas o quanto os terráqueos são semelhantes e diferentes deles. No decorrer dos livros, eles vão perceber que, de um certo desprezo que eles tinham pelos terráqueos como um povo primitivo, um povo ainda não totalmente evoluído, eles vão acabar chegando à conclusão que eles e os terráqueos são praticamente o mesmo povo, com os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, as mesmas angústias e as mesmas possibilidades de superação. Quais são as atividades da Associação de Cultura Cid? A Associação de Cultura Cid tem por objetivo fazer uma brincadeira online. A ideia é que colocar um gosto de verossimilhança na história, de tal maneira que os Cids são tão reais que já contam até com suficientes simpatizantes na Terra para que haja uma associação cultural para divulgar os valores da sociedade Cid. Assim como nós temos associações culturais de diversos países aqui no Brasil, a ideia é que haja uma associação de cultura Cid, no caso virtual, agindo em diversos países, promovendo palestras, promovendo festas e tudo mais que envolva a cultura do Cid. Seguindo os passos, mas claro que nem de perto se comparando, ao mestre Tolkien, eu achei interessante criar um idioma para servir de base de comunicação entre os Cid. Eu acho que não há por que eles falarem português, inglês ou qualquer língua da Terra quando eles são de um outro mundo. Então eu desenvolvi ao longo dos anos um idioma chamado Chassid, a fala do Cid, justamente como espinha dorsal da história. Vai se perceber que o Chassid, esse idioma deles cresce em importância no decorrer da saga, até como identificador social. O Chassid funciona para um Cid, para um habitante deste país, como o hebraico moderno para um israelense. Como Israel é uma pátria muito recente, muito nova, tem menos de 100 anos, o apego ao idioma hebraico é quase que uma necessidade nacionalista
dos israelenses. O Seed também tem essa necessidade de entrar em contato, de usar e se comunicar no seu próprio idioma, até para reafirmar sua posição de proeminência social em Moa.